Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor a tua bondade em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido em paz, o Senhor tem nos conduzido nos teus caminhos, sob a orientação da tua palavra, Pai. Seja conosco essa manhã, nos instrua pela tua palavra, nos ajude a aprendermos aquilo que o Senhor nos revelou, Pai. Nos abençoe, fale aos nossos corações, por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na aula passada, a gente terminou vendo aquela história quando Abraão está ali sentado à porta da tenda e aparecem 3 anjos, né, do Senhor. E Abraão reconhece entre eles o Senhor e os trata com muita deferência. E eles fazem e o Senhor, de novo, vem a Abraão e fala do filho, do descendente. E agora ele foi muito claro, dizendo, olha, Sara vai ter um filho. Daqui a um ano, Sara vai ter um filho. Agora Deus esclarece esse assunto, né? O filho vai ser dela. E depois segue aquela história de Sodoma. Os 2 anjos indo para a destruição de Sodoma e Abraão fazendo aquela negociação. Poxa, Senhor, mas se tiver, o Senhor vai destruir a cidade, se tiver tantos justos, né? E segue aquela negociação. E na manhã seguinte, Abraão acorda e vê a cidade em chamas. Quer dizer, não tinha os 10 justos, pelo menos, né? E onde nós paramos na aula passada foi aquela situação de quando os 2 anjos chegam a Sodoma e são recebidos por Ló. E Ló os convida para a casa dele, faz lá uma refeição rápida, né? Porque o texto diz que ele faz pães asmos, eram pães rápidos de ser feito, e estão lá para se recolher quando os homens da cidade cercam a casa e queriam violentar os visitantes. Traz para fora aqueles 2 que você recebeu aí. Né? E Ló, tendo recebido em sua casa, conhecendo, tendo uma noção da importância, tenta proteger aqueles homens. Né? E no fim, ele é que precisa ser protegido. Né? Então, continuando nesse assunto, terminando o que ficou para da aula passada ainda, o Senhor concedeu o pedido de Abraão. Né? Abraão falou, olha, ele queria salvar, na verdade, Ló, com aquela história toda. E embora não tivessem os 10 justos para preservar a cidade, Deus preservou Ló. Deus preservou Ló. Quando os anjos são... quando ele acolhe os anjos, né? E fica claro que ele era uma pessoa temente a Deus ali. E os anjos fazem de tudo para salvar Ló. Olha, você tem algum parente a mais aqui que precisa ser salvo? E ele lembra dos 2 que seriam genros, iam casar com as suas filhas. Vai lá, fala com eles, eles dão risada, acham que ele está brincando, né? Então, Deus atendeu o pedido de Abraão para preservar um justo. Não haviam 10 justos, mas havia um justo. E o texto de 2 Pedro esclarece isso para a gente. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. A destruição é um exemplo para nós. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Então, Ló era alguém justo dentro daquele povo. Por isso que o Senhor o preserva. Não só por ele ser um sobrinho de Ló, mas porque o Senhor reconheceu nele algo que ele poderia ser
ser salvo ali. Agora, embora eles sejam considerados um homem justo, a gente percebe no comportamento de Ló um certo comprometimento moral, um comprometimento das suas atitudes. Vejam, a gente vai ver que Ló, ele estava envolvido na vida da cidade. Ele que havia iniciado lá nos campos, nessa altura ele já está dentro da cidade fazendo parte. E você sabe, né? Essa convivência com o mal, ela tem o poder de comprometer as nossas atitudes se nós não tomarmos muito cuidado aonde a gente se mete. Né? Se você se associa com o mal, você se contamina com o mal. Isso pode envenenar a nossa mente, envenenar os nossos princípios, envenenar o nosso próprio padrão moral, se nós não tivermos muita guarda, né, do nosso coração, onde nós estamos, onde nós vivemos. 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engana. Tá? Se você quer manter a sua vida correta, olhe com quem você anda, olhe com quem você se associa. Abra os olhos nas influências que você está tendo do mundo, né? Do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente escolar, da sua vizinhança. Tome muito cuidado para não se deixar contaminar ou corromper pelos costumes daqueles que não têm a Deus. Então, quando os dois anjos chegam à cidade, Gênesis 19:1, Ló estava sentado à porta da cidade e foi recebê-los quando avistou. O que significa que Ló estava sentado à porta da cidade? Na porta da cidade era onde se realizavam os negócios, as decisões. Eram ali em público para que houvessem testemunhas do que estava sendo decidido na cidade. Não tinha cartório para ir lá registrar as coisas, né? As coisas eram decididas e sacramentadas pela presença das testemunhas em volta. Então, Ló estar sentado à porta da cidade significa que ele fazia parte da vida daquela cidade, dos negócios daquela cidade, das decisões da cidade. Participante das decisões e dos negócios. Então, quando logo depois eles estão em casa e os homens da cidade cercam a casa dele, ele tenta proteger aqueles visitantes. Ele sabia do comportamento, acho que por isso aquela ideia de levá-los rápido para casa, de fazer uma refeição rápida, né? De apressar um pouco as coisas, porque ele conhecia onde ele estava morando e conhecia quem eram os habitantes de Sodoma. Mas quando ocorre essa cena, a tentativa de proteção de Ló é algo incompreensível para a gente. Porque, veja, no 19, versículo 6, Ló sai de casa, né, e fecha a porta atrás de si. Tipo assim, olha, eu saio, encosto a porta, eu sou, né, o protetor aqui da minha casa, da minha porta. E lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade, que era levar aqueles visitantes para fora e abusar sexualmente deles. Era uma violência que eles queriam fazer, né? Por isso a palavra sodomia vem dessa atitude lá em Sodoma. E aí, algo que eu não entendo, né, no versículo 8. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. E as filhas não estavam sob a proteção do teto dele? Sabe, que algo incompreensível. O que passava na cabeça de Ló? Né? Obviamente, 4.000
500 anos atrás, a gente não consegue ter a percepção de qual era o valor da mulher na sociedade, a gente não consegue entender e perceber isso com clareza. Mas de oferecer às próprias filhas, ó, façam com elas o que vocês quiserem. Elas seriam estupradas, elas podiam morrer com aquela história. Mas a Ló oferece às próprias filhas. Algo incompreensível para a gente. Significa que ele perdeu a noção do que era correto e justo ali, né? Olha, podem levar minhas filhas, mas não esses homens que estão sob a proteção do meu teto. Bom, nessa história, os homens avançam sobre ele, né? E ele precisa ser salvo pelos anjos. Então, os anjos o puxam para dentro e ferem de cegueira aqueles homens, de modo que eles não conseguiam achar onde era a casa, a porta, né? Eles não conseguiam mais o seu intento de arrombar a porta e entrar. São os anjos que salvam Ló. E aí, quando os anjos veem essa atitude, né, sacramenta a decisão. Não, a cidade vai ser destruída. E falam para Ló, olha, pega tudo que você tem, sua família, se tem mais alguém, e sai daqui porque eu vou destruir a cidade. E, de alguma forma, Ló hesita. Não sei o que ele fica pensando, né? Se ele estava vendo o que ele podia levar, das joias da família, das roupas caras, o que ele estava querendo levar consigo. E ele trava, a ponto dos anjos precisarem pegá-lo pela mão e levá-lo para fora da cidade. Sai daqui, senão você vai morrer também. Né? Ló, acho que não sei se o que ele ia deixar para trás. Ele era um homem rico, né? Ele ia deixar muita coisa para trás. Então os anjos pegam ele pela mão, põem para fora da cidade e falam, foge para os montes. E Ló também, de modo incompreensível, ele negocia. A cidade está para ser destruída e ele fica regateando. Não, para os montes não, porque se eu for para o monte, alguma coisa vai acontecer de ruim comigo. Não sei o que ele pensava que podia acontecer de ruim com ele, né? Deixa eu fugir para a cidadezinha que está aqui perto. Dá para eu ir andando. A cidade de Zoar. Incrivelmente, foi essa cidade que ele fugiu. E é a única cidade da região que existe, que se consegue reconhecer hoje as ruínas. Né? A cidade de Zoar ainda hoje é identificada. As outras sumiram. Né? Então, tá bom, foge para Zoar, mas vai rápido porque eu não vou fazer nada enquanto você não chegar lá. Eu vou destruir as cidades e por sua causa eu vou preservar aquela cidade de Zoar. Então, ele, nessa hesitação, nessa certa teimosia da parte dele, ele foge para Zoar. E assim, todo o vale é destruído naquela ocasião. Mas quando Ló está em Zoar, por alguma razão, ele percebe que lá não era o lugar certo para ele. Que o lugar certo para ele era onde? Nas montanhas. Ele se sentia inseguro naquela cidade, porque o comportamento da cidade devia ser bem similar às outras que foram destruídas. Então ele foge para as montanhas, vai morar numa caverna, e aí a gente vê o comprometimento moral das filhas de Ló. Porque eles estão lá, pai e as duas filhas, e as filhas decidem que elas teriam um filho com o próprio pai, para suscitar descendência ao pai. Então, se todo o vale destruído, bom, não tem mais quase ninguém aqui, então não tem homem para a gente casar, então vamos ter filho com o nosso próprio pai. Né? Veja, um comprometimento, não que não fosse a prática ruim daquela região, mas elas sabiam do Senhor. Né? Elas deviam ter tido um comportamento diferente, mas mostra que elas também estavam moralmente comprometidas com todo aquele estilo de vida que eles estavam vivendo. Então, não só Ló demonstrou um certo comprometimento, apesar de ser um homem justo, mas as suas filhas também. Né? E as consequências dessa prole delas foi bastante grave
Eles foram inimigos de Israel quando Israel voltou para a terra prometida. Veja que mais à frente, quando Abraão busca uma esposa para o seu filho, ele não permite que ele se case com mulheres da região. Ao contrário, ele vai buscar mulher longe, né, da terra dele, não daquela região, porque ele percebia o comprometimento moral daquele povo daquela região. Ele não deixou, né, que Isaac se casasse com uma mulher cananeia. Bom, depois disso, quando Abraão vê a destruição do vale, de todas as cidades, ele, acho que vendo aquilo, acho que toda a possibilidade dele de negócios, de interação, né, estava diminuído, ele sai daquele lugar e vai mais para o sul, tá, para a região de Gerar. Então ele desce para o Negueb, né, para o deserto do Negueb, e vai para essa região de Gerar. E o que a gente vê aí? A história se repetindo. Mais uma vez vai ter uma mesma situação de perigo e Abraão tem a mesma solução. Bom, mesma situação, mesma solução, o que deve acontecer? Resultados similares, né? Bom, quando ele vai ali para o Negueb, era uma região que ele não dominava, ele não conhecia bem, porque ele estava vivendo junto aos seus aliados, ali na região de Hebron, perto de Manre, onde ele tinha seus aliados em Manre. Quando ele vai para Gerar, ele não conhecia aquela região, ele não tinha aliados. E ele, então, se sente, de alguma forma, ameaçado por aquele povo, por uma região que ele não tinha um bom relacionamento. Ele, de novo, tem medo. Tá? Qual é o medo dele? Eles podem me matar para ficar com o que eu tenho e ficar com a minha esposa. Onde aconteceu isso? No Egito, né? 25 anos antes, foi a mesma coisa que aconteceu. Quando ele esteve no Egito, ele teve medo de ser morto por causa da sua esposa e ele se escondeu atrás de uma mentira. Ele se escondeu atrás da própria esposa. Você vai ser a minha proteção. Você vai dizer que é minha irmã e não minha esposa. E por sua causa, eles vão me tratar bem. Né? Além de ele expor a sua própria esposa, ele a usou como um escudo, como uma forma de, por sua causa, eles vão me tratar bem. Uma atitude bastante, bem mesquinha da parte dele. Então, quando ele chega em Gerar, o que ele faz? De novo, ele fala que ela era sua irmã. E o resultado foi o mesmo. Né? Quando o rei soube que ela estavam ali, que ela era irmã dele, ele manda buscar Sara e toma para si. Então, ele falou, bom, tá aí uma mulher, não tem marido, vem para minha casa, vem para o meu palácio, para o meu harém, para as minhas servas, o que fosse, né? Ele manda buscar Sara e toma Sara para si. No versículo 20, versículo 2, ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Intrigante, né? Porque Deus havia acabado de falar para ele, quando aqueles 3 anjos apareceram, o Senhor tinha sido claro para ele: olha, eu vou voltar daqui a 1 ano e Sara vai ter um filho. Antes, o Senhor vinha falando passo a passo o que aconteceria, mas agora estava muito claro que Sara daria um filho para ele. Será que isso não era suficiente para Abraão ter mais confiança, né?
puxa vida, se Deus prometeu que Sara vai me dar um filho, então Deus há de proteger, Deus há de cuidar. Ele prometeu, mas mesmo assim ele tem medo, né? Deus tinha acabado de falar com ele. Será que isso não era suficiente para ele confiar? Será que não era suficiente para ele saber que, puxa, o filho da promessa é dela, então o Senhor vai cuidar dela e de mim? Bom, o que acontece é que, mais uma vez, ele precisa de ajuda. Porque Abimeleque leva Sara para o palácio. O que ele podia fazer agora? Nada. Mesma coisa com o faraó. Ele podia ir lá bater na porta falando. Não podia. Estava feito. Estava feita a bagunça. Então, foi uma atitude também pode parecer incompreensível depois de todas as promessas que Deus havia feito e todas as intervenções que Deus havia realizado na vida de Abraão. Aqui ainda ele não tinha uma confiança plena em Deus. Demonstrou de novo o seu medo. Bom, o que acontece nessa história? Deus precisa intervir. Então a gente vê lá em Gênesis 20, versículo 3. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse, você morrerá. Bom, Deus foi firme com ele, né? Deus foi firme com ele, você vai morrer. Porque a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e mãos limpas. A mulher está falando, Senhor, o Senhor vai destruir, mas nós somos inocentes, eu fiz isso de boa vontade. Eles que falaram que ela não era casada. Eu acreditei, por isso que eu a tomei para mim. Bom argumento, né? Bom argumento. Então, diante disso, Deus restitui Sara a Abraão. Por quê? Ele se mostrou fiel ao juramento. Lembra que ele havia prometido, olha, eu vou te dar uma descendência, e agora essa descendência vai vir por Sara. Lembra depois daquela batalha, Deus falou para ele, eu vou ser o seu escudo, eu vou ser a sua proteção. Deus cumpre a promessa que ele havia feito. E vem como proteção a Abraão, como proteção a Sara. Então Deus continua. Então Deus lhe respondeu no sonho, isso Abimeleque. Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Deus preservou aquilo. Deus não permitiu que ele tocasse em Sara. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará a seu favor para que você não morra. É a primeira vez que aparece em Gênesis a palavra profeta. Ele é profeta e vai orar a seu favor para que você não morra. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então Deus prensou ele contra a parede, né? Ou você devolve, ou vocês vão morrer. Bom, nessa altura, lembra lá o que aconteceu com o faraó? Quando ele fica sabendo do acontecido, ele vai para Abraão e fala, Abraão, o que você fez? E repreende Abraão por aquilo, né? A mesma coisa acontece aqui. Mais uma vez é o ímpio que repreende o justo. Que vergonha, né? É o ímpio que repreende o profeta pela sua má conduta. Então Abimeleque fala para ele assim. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse, o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. Tipo assim, o que te deu na cabeça, Abraão? O que te deu? Por que você fez isso? Você podia ter matado tudo
todo o povo aqui pela ira de Deus. Isso não se faz, Abraão. Uma mentira dessa, eu a tomei de boa vontade porque você falou que era sua irmã. Por que você fez isso? Acho que até para aquele rei era incompreensível a atitude, né? O que te deu na cabeça? Né? O que te levou a fazer isso? Foi a pergunta. Abraão, bem sincerão, né? Vocês são uma cambada de ímpios, vocês vão tudo para o inferno. Então eu tive medo do que vocês iam fazer. Foi mais ou menos isso que Abraão falou, né? Abraão respondeu, eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar. Irão matar-me por causa da minha mulher. Vocês são todos uns pecadores, vocês são uns ímpios, né? Ninguém teme a Deus. Então, eu não espero nada de vocês. Eu estou esperando o pior de vocês. É isso que Abraão falou, né? Bem sincerão, ó. Ninguém teme a Deus, irão matar-me por causa da minha mulher. E esse ninguém teme a Deus significa que, além deles não reconhecerem a Deus, ao Senhor, eles tinham seus próprios deuses, eles eram idólatras, mas eles também não tinham o padrão moral que o Senhor estava ensinando a Abraão. Né? Eles não temiam a Deus e não tinham o padrão moral de Deus. Então, Abraão tinha razão. O que ele podia esperar daquele povo? Algo similar a Sodoma, né? Algo similar ao comportamento das cidades do Vale do Jordão, né, que foram destruídos. E ele falou, olha, é isso, vocês não temem a Deus, eu fiquei com medo que vocês fossem me matar, e por isso me saí com essa história. Né? E ele falou, na verdade, sim, ela é minha irmã, né? Porque explica lá, é minha irmã por parte de pai, mas de uma outra mãe, e dá aquela enrolada toda lá, né? Pro rei. Parece que Abraão, aqui, ele não percebe o quanto a mentira estava minando o testemunho dele. Porque Deus não havia falado que ele, através da descendência dele, ele seria uma bênção para todos os povos? Não é isso? Ó, através de você e da sua descendência, vocês vão abençoar os povos todos. E agora aqui uma mentira estava minando o testemunho dele. Estava mostrando que ele mesmo não tinha confiança em Deus. Precisava se fiar numa mentira. Se esconder atrás de uma mentira, de novo. Então, não foi um bom testemunho da parte dele. Bom, o que acontece é que, assim como aconteceu lá no Egito, Deus usa essa situação e ainda abençoa Abraão e Sara. Né? Então, o rei os recompensa pelo incômodo. Olha, desculpa todo esse incômodo, eu não sabia. Então, aceita os presentes que eu vou te dar. E deu presentes para Abraão, né? Deu animais, deu servos. E para Sara, olha, está aqui um presente para você, 400 peças de prata, 400, acho que é, de prata, como testemunho de que você não tem culpa nessa história, tá bom? Aqui diante de todos eu estou recompensando vocês pelo incômodo. Ok, então ainda eles se saem bem, né? Mais uma vez, né? Recebendo presentes dessa história toda. Então, eles são recompensados pelo incômodo. E dessa vez, como diferente do que aconteceu lá no Egito, lá no Egito, após esse evento, o faraó expulsou, né? Extraditou Abraão. Sai daqui, não quero te ver nunca mais. Né? E fez com que os seus servos acompanhassem os dois até ter certeza que eles tinham ido embora. Agora aqui, o rei não expulsa Abraão. Tá? Ele dá para ele a permissão de ficar nas terras. Olha, fica onde você quiser. Pode escolher. Onde você quiser ficar, pode ficar. O que está acontecendo aqui? Ele está honrando o profeta. Ele está honrando. Deus falou, ele é profeta. Ele vai orar por você.
Então, Abimeleque, num ato de deferência, de honra, permite que ele continue nas suas terras. Ele percebeu, né, alguma coisa no relacionamento dele com Deus. Agora, vejo que, apesar desses acontecimentos, quem é que intercede diante de Deus? A quem Deus ouve? Deus ouve o justo. Deus falou, Deus não disse ao rei, se arrependa e eu te perdoo. Ele falou assim, Abraão é profeta e ele vai orar por você, ele vai interceder por você e eu vou te perdoar. Deus ouve a oração do profeta, Deus ouve a oração do justo. Aos seus é que Deus atende. Interessante isso, né? Deus impor essa condição. E agora, aquele que enganou, né? O profeta enganador, que situação, né? Que situação. Ele é que intercede e Deus cura Abimeleque e a sua casa, né? A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Bom, nessa situação aqui em Gerar, vejo que Abraão, ele ainda tinha muito que aprender do Senhor. Tinha muito que crescer na confiança em Deus. Porque veja, depois de tudo que ele passou, não era para ele ter um pouco mais de confiança em Deus? Olha o que Deus fez por mim até agora. Olha os livramentos. Olha as situações. Olha as promessas de Deus. Ele podia se lembrar lá do Egito, né? Como Deus me livrou e agora que ele se sai com a mesma mentira. Parece que ele ainda tinha alguma coisa na vida dele que não estava ainda pronta com Deus, né? Ele ainda tinha muito que aprender. E antes da gente ficar criticando Abraão, né, porque parece algo incrível, né? Como é que um cara desse ainda não acreditava? Olhar para o nosso umbigo, né? Porque veja, da mesma forma que Abraão, nós somos imperfeitos. Veja que a conversão na nossa vida é um ato instantâneo. Sim, nós somos salvos. Agora, o crescimento e a maturidade é uma tarefa para a vida toda. Nós não nos convertemos e estamos no dia seguinte maduros, prontos. Não. A maturidade, a confiança, o caminhar com Deus é um processo que leva a vida toda. Nós não podemos descuidar. Nós temos que estar sempre caminhando, visando a estatura de Cristo, a semelhança do Senhor Jesus. Nós não podemos nos acomodar na vida cristã. Veja Abraão, que idade que ele tinha, e ele não se acomodou. O quanto Deus o conduziu em crescimento, em aprendizado. Né? Na nossa vida também nós temos que estar atentos para que o Espírito de Deus nos conduza. E até quando isso vai acontecer? Até o meu último dia. Eu não posso dizer, me aposentei da vida espiritual. Né? Não existe aposentadoria espiritual. Bom, já alcancei o que eu queria alcançar, a partir de agora eu só vou desfrutar. Não existe isso. Né? A nossa vida é um contínuo crescimento com o Senhor. Contínuo aprender dele. Então nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo, mas ainda totalmente humanos. A nossa natureza está aqui até a nossa morte, até a nova natureza que teremos. Mas enquanto isso, nós temos esse corpo carnal que é sujeito às suas quedas, aos seus deslizes, aos seus pecados. Por isso é muito importante nós não bobearmos a nossa vida espiritual. Estarmos sempre atentos ao Senhor. Sempre voltados para Ele. Mantendo a nossa vida de oração, de leitura, de aprendizado constante com Deus. Porque eu acho que não existe estagnação espiritual. Ou você está crescendo, ou você está decrescendo.
Ou você está aprendendo, estando cada vez mais perto do Senhor, ou a maré do mundo te leva para longe. É assim. Tá? Então, muito cuidado com... Acho que essa situação de Abraão é um alerta para nós. Nós temos que cuidar da nossa relação com Deus, da nossa proximidade, estamos aprendendo dele cada vez mais. Bom, Efésios 4,13 fala sobre esse assunto, quando diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Que é o que o Senhor, é o alvo, a meta que Ele tem para nós, né? Chegarmos o mais próximo de Cristo, tá? Chegar à maturidade cristã. Maturidade vem como? Com o tempo, com a sabedoria. Maturidade é nós sabemos aplicar aquilo que aprendemos. Isso virá com o tempo. Bom, agora, a nossa natureza, a nossa velha natureza, ela conflita com a nossa nova natureza. Né? O que a velha natureza faz conosco? Ela nos puxa para trás. Veja o que Abraão fez ali. Ele caiu nos velhos hábitos. Ele voltou à prática da mentira. Ele já devia ter aprendido 25 anos antes lá com o faraó. Mas ele de novo cai na mesma prática da mentira. Não é? Nós não estamos a salvo porque já vencemos uma vez, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ela está ali, pronta para nos puxar pelo calcanhar. Nós lutamos, muitas vezes, com velhas tentações, com velhos hábitos, com velhos problemas que já superamos um dia. Mas se a gente bobear, a gente cai de novo. Tá? Muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Mas podemos estar certo que Deus vai realizar os seus propósitos na nossa vida. Então, acho que essa atitude de Abraão aqui em Gerar é um grande alerta para nós. Para nós não confiarmos nas glórias do passado. Ah, eu já, um dia. Não. Não. O crescimento e maturidade é para sempre, até o meu último dia. Muito bem. Depois, então, deste acontecimento em Gerar, tem o nascimento de Isaac. Deus havia prometido, né? Deus havia prometido e no devido tempo Deus cumpre. Interessante, né? Que Deus não teve pressa. Né? Quanto tempo dessa promessa de uma descendência? Né? Quanto tempo? Quantas ajudas eles tentaram dar para Deus e ele falou, não, não é isso. Né? Agora, finalmente, chegou o tempo de cumprir a promessa. Houve uma espera de 25 anos. Imagina você esperar 25 anos. Ó, você vai ganhar Mas quando? Ah, daqui a 25 anos. Acho que a gente não ia gostar muito, né? Abraão teve que esperar 25 anos para o nascimento do filho da promessa. Se a gente considerar que o tempo de Deus é perfeito, a gente pode inferir que Abraão é que não estava pronto. A gente acabou de ver em Gerar, né? Olha a atitude dele em Gerar. Abraão ainda tinha muito que aprender de Deus. E agora, finalmente, vem um filho, né? Muito mais do que um filho. Era o início da descendência que Deus havia prometido. Através do seu descendente, Cristo, nós vamos redimir, eu vou redimir toda a humanidade. Né? Então, muito mais do que uma simples criança, mas era o início daquela estratégia de Deus da salvação da humanidade pela fé. Tá? Em João 5,24 diz assim, eu lhes asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna
e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Quem ouve e crê. Né? É isso. A salvação pela fé. Através do descendente de Abraão, Cristo que viria. Nessa altura, Deus cumpre a promessa. Né? Então, vem o filho. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Na época definida por Deus, ele cumpre a promessa. Certamente nós teríamos dado esse filho muito antes, né? Prometeu, tá o filho. Não, Deus parece que Deus judiou, né? Deus ali levou ele em rédea curta, né? Deus levou Abraão em rédea curta. E agora, finalmente, vem o filho que Deus tanto havia prometido, falado, né? Veja que Deus segue os seus planos, independente da nossa tentativa de apressar Deus. Né? Os planos são dele, mas isso não tira a nossa livre agência. Veja, eu não estou falando livre-arbítrio, eu falo livre agência, porque eu entendo que nós não temos livre-arbítrio. Árbitro é só um, que é Deus. Por mais que eu ache algo errado, certo, eu não vou tornar aquilo certo. Deus é o juiz, ele é o árbitro. Então nós não temos livre-arbítrio, nós temos livre agência. Eu posso agir, mas se o que eu achar, isso não é pecado não, isso está certo, não vai tornar aquilo certo. Deus é o juiz e ele vai julgar da forma como ele determinou. Se ele disse que aquilo é pecado, é pecado. Se ele disse que aquilo é injusto, é injusto. Não é o meu julgamento que vai mudar Deus. Então, nós não somos árbitros. Então, nós não temos livre-arbítrio. Nós temos livre agência. Então, eu posso agir como eu quiser, dentro dos planos que Deus me permite para tomar minhas decisões. Né? Então, nesse mundo, nós vemos hoje as pessoas achando, né, tornando o errado certo. Mas, diante de Deus, o errado continuará sendo errado. Tá? E Deus vai julgar assim. Veja, a gente tem... Lembrando, né, você pode falar, puxa vida, mas é muito justo isso, né? Eu não posso fazer o que eu quero. Não, eu tenho livre agência. Mas veja que dentro dos planos de Deus, eu tenho muito mais liberdade com Deus do que como escravo do pecado. O escravo do pecado, ele pode fazer alguma coisa que não seja o pecado? Não, ele é escravo. Nós éramos escravos do pecado antes da nossa conversão. Agora não, agora nós temos liberdade, o evangelho da liberdade. A palavra de Deus que nos liberta. Então nós temos muito mais liberdade, libertos do pecado agora. Bom, quando Isaac nasce, Abraão tinha 100 anos, Sara 90 e Ismael. Lembra lá? Tinha o Ismael, né? Ismael já tinha 14. Ismael já era um garotão. Tá? Deus esperou, Deus não se apressou com aquela história do Ismael. Né? Versículo 21, versículo 5. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Numa outra tradução, quem diria que eu dei um filho a esse velho? Né? É bem isso. Né? Ele tinha 100 anos e ela 90.
Veja, um milagre, não é? Precisava de um milagre. Sim, aconteceu um milagre. Acho que Abraão e Sara perceberam isso, né? Deus os levou até o ponto em que eles não poderiam ter feito aquilo. Naturalmente, Sara não poderia ter aquele filho. Foi um milagre. E ela diz: Deus me encheu de riso. É um certo trocadilho, né? Quem é que havia rido quando Deus falou: eu vou voltar daqui um ano e você vai ter um filho? Abraão riu. E Sara riu. Não foi? Os dois riram quando Deus falou. E agora, ele fala assim, Deus me encheu de riso. Agora eu estou dando gargalhada. E o nome Isaac significa riso, sorriso, aquele que ri. Então o nome de Isaac foi dado a ele o nome, aquele que ri, ou riso. Então, aqueles que antes haviam rido, agora se alegram no filho que veio, no filho da promessa, um filho de modo sobrenatural. Interessante, né? Deus não deixou dúvidas de que foi Ele, Deus, que havia feito aquilo. Deus esperou até eles terem certeza que não podiam ter filhos e deu o filho para ele. Bom, nasceu o filho da promessa. O que você espera, né? Bom, agora a história entra nos eixos, né? Agora vai de vento em popa, Deus cumpriu a promessa, mas sem alguns percalços. O que aconteceu logo na sequência? Um conflito. Um conflito com Ismael. O mais velho, né? O filho de Agar. O pecado anterior de Abraão e Sara, aquele filho extraconjugal, aquele filho com a escrava, aquela proposta indecorosa de Sara e Abraão aceitando, tudo aquilo agora cobra o seu preço, né? Não era aquilo que Deus queria. Este erro cobra o preço agora, né? Ismael sabia da sua condição. Ismael sabia que ele era o filho da escrava e que agora que havia nascido o filho da promessa, o filho de Sara, o filho da senhora, a situação dele não era mais a mesma. Antes ele era o filho único de Abraão. Então ele esperava que fosse tratado como filho de Abraão. A Sara havia dito, quem sabe por meio da minha escrava eu possa formar família. Mas pelo jeito, havia azedado o relacionamento de Sara com Agar. Né? Havia azedado muito o relacionamento das duas. E a gente vai ver o sinal disso daqui a pouquinho. Né? Então, quando nasce Isaac, Ismael percebe que ele perdeu a posição. Que ele percebe que agora ele não era o filho. O filho da promessa era o que tinha acabado de nascer. Tá? Veja que, embora Deus perdoe os nossos pecados, embora Deus seja misericordioso, a gente não pode esquecer que, às vezes, pecados têm efeitos duradouros na nossa vida. Na nossa vida e na vida de terceiros. Às vezes, o nosso pecado influencia outros que vão pagar o pato. Né? Pecado tem consequências. Ele é perdoado, mas ele tem consequências. Né? O camarada foi lá, matou o outro. Deus pode perdoá-lo? Pode, mas ele vai para a cadeia. Tem consequências. Né? O arrependimento não tira as consequências de um pecado. Muito cuidado com as ações. Né? Muito cuidado com aquilo que a gente faz, como a gente age. Porque ele vai cobrar o preço depois. Tá? Bom, o que aconteceu? Abraão deu uma festa quando o garoto foi desmamado. Naquela cultura, ser desmamado provavelmente tinha perto de 3 anos, né? De 2 a 3 anos de idade. As crianças eram desmamadas naquela altura. Então ele deu uma grande festa. Né?
E nessa festa, Sara, antenada, né? Sara muito antenada, o que ela percebeu? Ismael rindo de Isaac. O rindo não era brincando com ele, fazendo tê, não. Ele estava tirando sarro dele, estava caçoando, estava ridicularizando Isaac. Né? A primeira registro de bullying na história. Né? Ele estava fazendo bullying com o menino. Né? Um camarada, quando ele nasceu, ele tinha 14, devia ter passado mais 2 a 3 anos, então ele tinha agora os seus 17 anos. Né? Já era um garotão. Ele sabia o que ele fazia. Lembra que Deus havia dito que ele seria um jumento selvagem, que a mão dele seria contra todos e a de todos contra ele, que ele seria um briguento? Está aí o briguento botando as garras de fora. Né? Já começando a bulinar o irmão mais novo. Tá? Caçoar do irmão mais novo. A palavra é ridicularizar o irmão. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que dera a Abraão, estava rindo de Isaac. O que Sara faz? Né? Vem a ursa defendendo o filhote, não é isso? Né? A ursa defendendo o filhote. Quando Sara viu que ele estava caçoando do filho dela, ela partiu para cima. Sara não deixou quieto, não. Ela foi para o enfrentamento. Né? Imediatamente ela sai em defesa do seu filho Isaac, como proteção ao filho. Né? Ninguém vai fazer mal para o meu pequeno, vou cuidar dele. Mas ela também tem uma atitude bastante mesquinha nessa proteção ao próprio filho. O que ela faz? E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Lembra de quem que Agar era escrava? Dela. Agora não é mais. Né? Já tinha zedado o relacionamento. Não era mais escrava dela, era daquela escrava. Se livra daquela escrava, se livra dela e do filho. Porque ele não vai ser herdeiro com meu filho. Vão proteger o meu filho, mas também a herança vai ser só do meu filho. Não vai ser dele, não. Tá? Interessante, né? Como ela agiu. Não só a proteção, mas uma atitude até mesquinha, pensando na herança. Não vai dividir nada, não. Ele é filho da escrava, não vai ter nada. Bom, quando ela fala isso, se livra daquela escrava do seu filho. Qual a atitude de Abraão? Bom, até aqui Abraão sempre consentiu com Sara, né? Sempre consentiu. Agora ele ficou com pesar no coração. Porque era um filho dele. Imagina, ele por 14 anos foi o filho único dele. Imagina, ele devia ter se afeiçoado a Ismael. Agora, perto dos 17 anos, era filho dele. Então o que o texto nos fala? Que Abraão se perturbou com esse pedido. Ele perdeu o chão, né? E agora o que eu faço? Porque era um filho dele. Mas Deus vem para Abraão e faz um alerta para Abraão e dá um consolo para Abraão. Vem trazer um consolo para ele. E Deus diz assim: isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Claro, né? Era um filho e foi, por muitos anos, filho único. Imagina, você ter um filho e depois de tantos anos, né, se livrar dele. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir. Ele fala: não se preocupa, atende o que ela está te pedindo. Porque Deus sabia muito mais, né? Porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada, não de Ismael. Mas também do filho da escrava farei um povo. Afinal, ele é o seu descendente. Abraão não tinha pedido para Deus: Senhor,
Permite que Isaac seja meu herdeiro, antes do filho, né? Antes de Isaac. Permite que Ismael seja meu herdeiro. E Deus falou, não. Quer dizer, Deus queria que Ismael fosse o herdeiro dele. E Deus falou, não, não é o filho da escrava, é o filho da livre. É o filho da sua esposa que vai gerar a descendência que virá o Cristo. Então Deus fala, não se preocupa, eu vou cuidar dele. Eu farei dele um povo, porque ele é teu filho. Porque você havia me pedido. Então, por sua causa, eu vou cuidar do seu filho também. Não se preocupe, eu cuido dele. Alívio, né? Alívio. E Sara, que se torna a vilã da história, né? Foi ela que inventou aquela coisa de ter filho com a escrava, né? Foi ela que bateu, humilhou a escrava, que fez ela fugir. E ela que agora que manda expulsar os dois, né? Ela que deixa o menino sem herança. Ela teve um papel muito importante nessa história aí. Agora, Abraão, a gente percebe que ele não perde tempo. No dia seguinte, na manhã seguinte, ele despede Agar. Significa, ele liberta Agar. Você não pode mandar um escravo embora, senão ele vai ser sempre um escravo fugido. Ele liberta Agar e manda embora com Ismael. E o que acontece com os dois? Eles ficam vagando pelo deserto até quase a morte. Acaba a água. Eles estavam onde? No deserto, sozinhos. Não posso ver o menino morrer, foram as palavras de Agar. Eles iam morrer. E, de novo, eles precisam ser salvos pelo Senhor, como aconteceu antes quando ela fugiu. Deus foi ao encontro dela e a salvou e a mandou de volta. Agora, mais uma vez, Deus intervém. E Deus salva a vida dos dois. E Deus mostra água para eles, né? Deus abre os olhos e ela vê uma fonte onde ela pode encher, se abastecer de água e seguir a viagem. Então, Deus cuida dos dois. Por quê? Abraão despediu os dois a pão e água. Perceberam isso? O que na manhã seguinte Abraão fez? Deu uns pães para ela, uma botija cheia d'água e mandou os dois embora. A pão e água. Precisou Deus intervir para salvar a vida deles. Por que Abraão fez isso? Também fica um pouco difícil de entender. Porque mais à frente ele vai ter outra atitude. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Então, Deus estava com o menino, abençoou, né? E aonde a sua mãe vai buscar uma mulher para ele? Na terra dela. Ela era do Egito. Então ela vai buscar uma mulher do Egito para o filho. Quer dizer, mais próximo da cultura dela, mais próximo dos costumes dela. Bom, antes do Egito do que de Canaã. Porque o povo de Canaã era um povo extremamente idólatra. Não sei se do Egito seria melhor ou pior, né? Mas ela vai buscar esposa no Egito. Bom, depois dessa história, tem o que a gente pode chamar de a prova definitiva de Abraão, que é o sacrifício de Isaac, que acho que todo mundo conhece muito bem essa história, né? Uma história apavorante para mim. Por que Deus fez isso com Abraão? Por que Deus provou Abraão? Para saber como Abraão agiria? Deus sabe como a gente vai agir. Por que Deus nos prova? Deus nos prova para ver como nós vamos reagir. Para eu entender como eu vou reagir numa determinada situação. Para que eu entenda aonde eu estou com Deus. Para que eu saiba como eu vou reagir diante de uma situação. Para que eu perceba onde eu estou e ao quanto eu ainda preciso crescer com Deus. A minha reação mais firme ou menos firme vai demonstrar para mim o quanto eu ainda preciso crescer, o quanto eu ainda preciso confiar,
o quanto eu ainda preciso me apropriar da proteção de Deus, entender o que Ele já fez por mim e saber o quanto Ele poderá fazer por mim. Então, a prova não é para mostrar a Deus. Deus sabe. A prova é para mostrar para mim como eu vou reagir. Para que eu saiba quem eu sou de verdade. Né? Quando eu sou provado e eu percebo os meus limites, né? Eu percebo o quanto eu ainda tenho que crescer com Deus. Bom, agora a ordem era assustadora e bastante incomum. Talvez ali na região de Canaã não fosse tão incomum o sacrifício humano, sacrifício de crianças, né? Esta era uma das práticas repugnantes daquele povo, que Israel, quando volta, quando toma a terra prometida, esse foi um dos alertas de Deus. Não se mistura com esse povo, porque isso fazia parte das práticas deles. Mas Deus pedindo isso para Abraão era algo bastante incomum, né? O que Deus fala para ele? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Veja que agora Deus chama Isaque de seu único filho. Porque ele era o filho da promessa. O outro Deus já havia despedido. O filho do seu esforço, né, vai seguir a vida dele. O filho da promessa é esse. Então Deus chama ele de seu único filho, a quem você ama. Então Abraão tinha desenvolvido por ele um grande amor, sabendo que ele era o filho da promessa, o filho da sua velhice, o filho de Sara, o milagre que Deus havia feito na vida deles, né? Sacrifício em holocausto num dos montes. Então, único filho. Será que o amor de Abraão por Isaque seria maior que o amor dele por Deus? Será que o amor dele por Isaque seria maior que a fé de Abraão? Acho que esse era o último teste para Abraão, né? Onde está a sua fé agora? Então, quando ele manda para o Moriá, para a gente contextualizar, Monte Moriá ficava numa região onde, mais tarde, Davi comprou. Davi comprou aquele monte. E foi neste monte que Davi comprou, o Monte Moriá, que Salomão construiu o templo. O templo, aquele esplendoroso, foi construído exatamente neste monte, que hoje está destruído, está lá a mesquita, o domo da rocha, né? A mesquita de Omã, ou de Omar. Mas é nesse lugar que Deus mandou Abraão ir. Num lugar bastante familiar. E provavelmente esse Monte Moriá, sendo ali nos arredores de Jerusalém, era terra de Melquisedeque, que era o rei de Salém, tá? Naquela região, na região toda. Então vá para lá, é lá que você é um lugar bastante importante, né? Lá seria o templo no futuro. Isaac, nessa altura, não era mais uma criança. Tá? Não era aquele filho bebezinho que Deus mandou ele sacrificar. Ele já tinha crescido. E a gente vê que ele já era grande porque no caminho final é ele que leva a lenha, né? Abraão põe sobre ele a lenha do holocausto. Então foi o filho que levou. Então ele já era grande o suficiente para levar um fardo de lenha. Então não era mais uma criança. Abraão já tinha convivido com ele bastante tempo. Quando Deus fala isso, de novo, Abraão sempre pronto. Na manhã seguinte, né, como nos outros casos, né, na manhã seguinte, ele obedece, faz os preparativos e vai para aquele lugar que Deus havia indicado. Então ele pega 2 servos, um jumento, vai, corta a lenha, leva o fogo, né, leva as brasas, leva o que precisava e parte.
Eu imagino que ele não falou para ninguém. Isaac não sabia. Se ele tivesse falado para Sara, Sara tinha armado um berreiro, né? Provavelmente Deus não falou nada, Abraão não falou nada para ninguém. Fez os preparativos e foi. Bom, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo os dois os seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E foi. Foram 3 dias, 3 longos dias de caminhada. Fico imaginando o que passava pela cabeça de Abraão. Imagina. Se bota no lugar dele, o que você estaria pensando nesse caminho? Você teria 3 dias para pensar. O que eu vou fazer? O que Deus está me pedindo? Por que isso? Ele prometeu. Ele prometeu. Sara teve um filho, é ele. Agora eu vou matar? Imagina o rebuliço na cabeça de Abraão. E ele foi, né? E ele foi. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão não estava mentindo, né, para os servos. Podia ter inventado uma mentira, mas eu acredito que ele não estava mentindo. Ele fala: nós vamos adorar e vamos voltar. Foram as palavras dele. Ele tinha certeza que ele voltaria com o filho. Veja, aqui a fé de Abraão já se mostrava muito mais intensa e firme, né? Nós vamos adorar e vamos voltar. Abraão conhecia as promessas sobre Isaac. Ele sabia o que Deus havia prometido. E ele já conhecia muito bem o caráter de Deus e a fidelidade de Deus. Então, se Deus falou que através de Isaac seria a descendência, seria através de Isaac. Ele creu nessa promessa. O que ia acontecer lá no monte, ele ainda não sabia. Mas ele sabia que era de Isaac a sua descendência. E ele prosseguiu. Tá? Diferente do caso lá em Gerar, né? Quando ele duvidou e mentiu e expôs Sara, né, ao perigo. Aqui ele não duvida. Ele vai mais firme, com confiança. Tá? Agora, no caminho, quem é que quebra o silêncio? O filho. Garoto esperto. Né? Garoto esperto. Ele fala assim: pai, está aqui o fogo, está aqui a faca. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E aí, Abraão? Sai dessa. Né? Cadê o cordeiro? Ele sabia qual era o ritual do sacrifício. Ele já devia ter sacrificado muitas vezes com o pai. Ele sabia o que era, que tinha que ter um animal, um cordeiro que era sacrificado em lugar. Né? Então, é Isaac que quebra o silêncio nessa história. Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Né? A pergunta, onde está o cordeiro? Ela é respondida por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O substituto é o Cordeiro que Deus providencia. Cristo. Tá? Na realidade, Cristo é o Cordeiro. E Moriá, esse Monte Moriá, é uma antevisão do Calvário. É algo que remete ao Calvário, porque ali houve um sacrifício substitutivo do Cordeiro pelo Filho. O mesmo sacrifício substitutivo no Calvário de Cristo por todos nós. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. O Senhor proverá, foi a resposta de Abraão. Cadê o cordeiro? O Senhor proverá. E continuaram caminhando. Então, Abraão confiava
que ele faria o correto e Abraão ia até o final. Um texto que nos esclarece é Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, olha, ele que sabia, estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. E agora eu vou matar o filho? Abraão levou em conta, olha que importante, que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão sabia que ou Deus dava um jeito, ou Deus providenciava um cordeiro, mas se o cordeiro fosse o próprio filho, Deus só tinha um jeito, Deus teria que ressuscitá-lo, porque dele era a descendência, e Abraão creu nisso. Dele seria a descendência. Então, ele creu que se ele fosse até o final e matasse o filho, Deus haveria de ressuscitá-lo, porque ele havia prometido. Olha a fé de Abraão como está nesse ponto. Que fé é tão diferente do que a gente viu pouco atrás. Então, o ato de fé. Isso aí é um retrato, como Rembrandt escreveu a cena, né? Enxergou a cena. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Senhor, cadê o cordeiro? Amarrou seu filho. Deus, cadê o cordeiro? Colocou o filho em cima das lenhas. Senhor, cadê o cordeiro? O Senhor proverá. E estendeu a mão, pegou o cutelo, pegou a faca para sacrificar seu filho. Ele ia sacrificar seu filho. Senhor, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E vocês imaginam a cabeça de Isaque. Pai, para com isso, pai. Pai, você está doido? O que você vai fazer? Pai, o que está acontecendo? E Abraão amarrou ele, porque senão ele saía correndo. Né? Não era bobo nem nada. Ele estava ali amarrado e Abraão ia sacrificá-lo nessa altura, né? A forma como Caravaggio retratou a cena, né? O desespero do filho. Então, a intervenção. Ele amarrou seu filho, colocou sobre o altar, em cima da lenha, e eu fico pensando o que passava na cabeça dos dois. Você consegue imaginar o que passava na cabeça de Abraão? Passava na cabeça de Isaque, né? Será que o temor a Deus era maior do que o amor pelo filho, né? E ele pega a faca e vai sacrificar o filho. É isso que Deus quer. Mas o anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, porque agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Gente, que cena tensa, não é? Que cena tensa. Foi até o último minuto: Senhor, cadê o cordeiro? E chegou o momento que ele falou: o cordeiro é ele mesmo. Ia matar. E a hora que ele ia matar, Deus intervém. Não toque no rapaz. Faça nada para ele. Gente, imagina o coração dos dois. Deve ter bambeado a perna, né? Deve ter bambeado a perna de Abraão. Isaque deve ter chorado de alívio, né? Ouvindo aquela voz: não toque no rapaz. Porque os dois sabiam que o final seria o sacrifício. O Senhor proverá. Foi isso que Abraão disse. Cadê o cordeiro? O Senhor proverá. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Em lugar. Um sacrifício substitutivo. O que isso nos remete? A cruz. O sacrifício substitutivo
de Cristo por nós. Então veja que aqui o Monte Moriá é uma antevisão do Calvário. Essa história vem para remeter o que aconteceria lá à frente, né? Muito mais do que mostrar somente a fé de Abraão. Então Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá, que é Javé Jirê. Por isso se diz, no monte do Senhor se proverá. Então aqui, lembra que Abraão foi chamado de profeta? Deus disse a Abimeleque, Abraão é profeta, ele vai orar por você. Aqui Abraão profetiza um evento que aconteceria mais de 2000 anos depois, 2500, 2800 anos depois provavelmente, quando o Senhor providenciaria o cordeiro em sacrifício. Ele está mostrando algo que seria depois, uma profecia do que viria depois. E aí, novamente, Deus fala com Abraão. Vamos cantar junto, né? Novamente, Deus fala com Abraão e reafirma o que ele já havia dito. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos. E aqui ele repete, né? Como as estrelas do céu, como a areia do mar, sua descendência possuirá as cidades, os que lhe forem inimigos. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então Deus aqui jura, né? Não é aquela história, juro pela minha mãe, juro por Deus, juro pela Bíblia, juro pela Constituição. Deus, a gente já leu esse texto, acho que em Hebreus, fala, não havendo ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então Deus jura, sob juramento, juro por quem? Juro por mim mesmo, de que eu vou fazer isso. Então não é mais somente uma promessa, né? Mas é um juramento da parte de Deus que isso vai acontecer. E nós vimos, né? Cristo vindo, né? O descendente vindo para nós, sob o juramento da parte de Deus. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram. O que os servos viram? Abraão e o filho voltando. Vamos adorar e voltaremos. Para eles não tinha acontecido nada, né? E aí tem os dias finais de Abraão. Já encerrando a aula, que daqui a pouquinho vai apitar, né? Nos dias finais, Sara morre aos 127 anos. E embora Abraão fosse um homem muito rico, muito influente, muito poderoso, ele não tinha propriedade. Ele era um nômade naquela terra, né? Então ele precisa comprar uma terra para sepultar Sara. E ele vai e negocia com os hititas. Olha, me permita sepultar, ele é muito respeitoso, me permita sepultar minha mulher entre vocês. E eles permitem. Já que vocês me permitiram, me permita adquirir uma propriedade. Ele falou, não precisa, onde você quiser. Eles tratam Abraão muito bem, eles falam assim, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Eles viam o testemunho de Abraão, a ação de Deus na vida de Abraão, onde você quiser. E Abraão insiste, já que vocês são tão bondosos, intercedam para que eu compre aquele terreno, aquela caverna em Macpela para eu sepultar. E aí eles concedem, ele compra e paga o preço, né? E adquire o campo onde ele sepulta Sara. Depois disso, eu já vou encerrar, só mais um pouquinho. Abraão manda buscar uma esposa para o seu filho. E ele alerta, para o servo, não pegue uma esposa cananita. Vá à minha terra. E se ela não quiser vir, eu mando o seu filho de volta? Não manda meu filho de volta de onde eu vim. Deus me prometeu aqui é o nosso lugar. Não faça isso. Manda para o meu clã, vá buscar uma esposa para o meu filho lá no meu clã. E o Senhor pergunta, mas e se eles não quiserem me entregar a esposa? Né?
O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, que me prometeu sob juramento e a minha descendência ter essa terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho. A confiança de Abraão, o anjo do Senhor vai à tua frente e você vai ter sucesso e vai trazer, e sim, ele vai ter sucesso e traz Sara. E para concluir, após a morte de Sara, a vida continuou para Abraão. Ele se casou de novo. Veja que a morte de um cônjuge não implica na morte do outro, né? Ele continuou a vida. Ele se casou e teve mais 6 filhos com Quetura. Só que agora ele mantém a herança para o seu filho Isaac, mas ele toma um cuidado, né? Abraão deu tudo para Isaac, só que dessa vez ele não esquece dos outros filhos. Ele não despede os outros filhos a pão e água, como ele fez com Ismael, né? Ele deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, né? Para a terra do Oriente, para que começasse uma vida própria. Então dessa vez, e acho que aprendeu a lição, então ele dá presentes, só que manda para longe. Aqui é a terra prometida à minha descendência, e a descendência é Isaac. Então ele separa e manda os dois para longe. E Abraão morre aos 175, e os seus filhos, Ismael e Isaac, vêm para sepultá-lo. Os dois inimigos se juntam na hora do sepultamento do pai, uma homenagem deles ao pai. Então, Abraão foi o único que foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Mas vejam o trajeto dele, o quanto ele precisou caminhar, crescer, acreditar, o quanto ele precisou ir numa evolução na sua fé, até que ele se tornasse, na sua prova final, aquele a quem Deus havia chegado no ponto onde Deus queria para a vida dele. O único que foi chamado amigo de Deus. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra, Deus. Senhor, nos ensine com a vida de Abraão, nos ensine a caminharmos com o Senhor, cada vez mais próximos do Senhor, cada vez mais obedientes ao Senhor, cada vez mais atentos e confiantes na tua palavra, Deus. Nos conduza à perfeição, faça com que a nossa fé cresça, Deus. Cuide das nossas atitudes, do nosso procedimento, como o Senhor deseja para nós, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.